Tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de matemática. A aula de hoje é números inteiros. Então, a primeira notícia que a gente tem de números inteiros foi na China, há muitos anos atrás. E os números inteiros vinham representados com barrinhas que eram nas cores vermelha para representar os números positivos e preta para representar os números negativos. Então, a representação, você vai encontrar isso muito presente no nosso dia a dia. Então, nós temos exemplo de números positivos e negativos em tempo, como exemplo, lá em Janaúba, com mínimas de 31 graus centígrados. E Monte Verde vem com mínima de menos 3 graus. Então, Monte Verde, povo de Monte Verde, lá está muito frio, já começou a esfriar bastante, a temperatura está abaixo de zero. Povo de Janaúba, lá está muito quente já, porque a mínima é 31, quem diria, como será? Nós vamos encontrar essas representações também aonde que o povo gosta de futebol, E justamente no resultado do placar do jogo, onde que nós temos apresentando nas nossas tabelas os números negativos. Então, quando há empate, vai para o saldo de gols para quem levou menos gol contra, Então, vamos lá. Representação do nosso conjunto de números inteiros. Os números inteiros são representados, com a letra Z e vem tanto números positivos quanto os números negativos. O número Z, ele tem os números positivos, o zero é neutro, e os números positivos e os números negativos, O número negativo, ele tem que ser acompanhado com o sinal negativo. Agora, os números positivos, o sinal pode parecer ou não. Então, aqui, não apareceu o sinal positivo, mas ele é positivo, Então, pode aparecer ou não. Agora, o número, quando ele é negativo, obrigatoriamente tem que aparecer o número negativo. O zero não tem sinal. Ele não é nem positivo e nem negativo, ele representa o zero, ele representa o neutro, ele representa o que não tem, tá? Então, vamos lá. Conjunto dos números inteiros. A gente tinha o conjunto dos números naturais, que é o conjunto de contagem, que era o 0, 1, 2, 3, daí por diante. E temos o conjunto dos números inteiros, que então tinha o conjunto dos números naturais, acrescentou o número negativo. Com isso, o nosso conjunto tem que ter um novo nome, porque ele teve um acréscimo. Ele já não é conjunto dos números naturais, ele acrescentou os negativos. Então, tudo isso aqui, tanto os negativos quanto o conjunto dos números naturais, passa a ser chamado conjunto dos números inteiros. A gente fala também que N está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, nosso conjunto dos números inteiros. Então, vamos para a representação na nossa reta numérica. Eu tenho 0, o marco 0. À direita da reta, eu tenho os números positivos 1, 2, 3, daí por diante. À esquerda da reta, eu vou ter a representação dos números negativos. Como que funciona isso? Essa linha em cima do marco 0 funciona como se fosse um espelho, Vocês já brincaram de espelho? Dá o maior medo. Por quê? Olha, quando você está de frente ao espelho, quando você acena para o espelho, você acena com a mão direita e ele te responde com a mão esquerda. Você já tentou, às vezes, na frente do espelho, colocar
a mão assim, aí você vê assim, tem uma sujeira no seu rosto. Aí parece que você é do lado direito, você leva a mão, aí de repente você assusta, tá do outro lado. É exatamente, porque o espelho dá o reflexo, ele te dá uma projeção inversa do seu mundo real. Então, é isso que acontece na nossa reta numérica. Olha, eu tenho 1, né? Vamos lá, representando 1. 1 positivo. Espelhando, vai vir para o outro lado. Então, vai ser 1 negativo. Tenho 2 positivo. A distância aqui, ó, andou 1, 2. No espelho, vai refletir do outro lado. Vai andar 1, 2. Vai aparecer o 2 negativo. O 3, do mesmo jeito. Eu tenho 1, 2, 3 espaço. Vai aparecer do outro lado 1, 2, 3. Do mesmo jeito. Então, é um reflexo. A mesma distância que eu tenho para os números positivos, eu vou ter a mesma distância da representação do número do outro lado. Vamos pegar a representação na reta numérica. Então, eu tenho aqui, ó, os números que caminham para a direita, eles estão indo sentido positivo e maior ele vai ficando. Então, quanto mais ele vai para a direita, maior esse número fica. Quando ele vai para a esquerda, ele está indo sentido negativo e menor ele está ficando, certo? Então, vamos comparar para você entender. Entre 3 e 5, quem que é maior? Então, olha, quando você fala, o 5 é maior. Olha, o 5 está à direita de 3. Agora, se você usa a fala ao contrário, né? Se você fala assim, 5, o 3 é menor do que 5. Ou seja, o 3 está à esquerda de 5, então ele é menor, certo? Daí, vamos fazer várias comparações. Entre 6 negativo e 2, você sempre vai procurar saber quem que é maior. Menos 2, certo? Ou 2 negativo, fica melhor. Então, ficou o quê? O 2 negativo, ele é maior do que 6 negativo. Aí você vira e fala assim para mim, mas o 6 é um número maior. Não, não é. Pensa em dinheiro que você não erra. Pensa em dinheiro que aí você não erra nunca. Imagina, você tem uma dívida de R$2, que representa 2 negativo, e uma dívida de R$6, que representa número negativo. Qual é o lugar que você tem menos dinheiro no bolso? É quando você está com uma dívida de R$6, ou seja, 6 negativo. O seu rombo no bolso, a sua dívida, ela faz com que você tenha menos dinheiro no bolso, certo? Então, comparando. Entre menos 1 e 0, quem que é maior? O 0, porque ele está à direita, na reta. Mas se você tiver em dúvida, sempre você vai fazer esse pensamento de dinheiro. Você tem uma dívida de R$1 e não tem dinheiro. Onde você tem menos dinheiro no bolso? É quando você tem a dívida, porque além de você não ter dinheiro, você ainda tem que arrumar dinheiro para pagar a dívida. Então, você está com bem menos dinheiro no bolso. Entre 7 e 1, quem é maior? O 1, que ele está à direita de 7, certo? Pensando em dívida, se você tem R$1 no bolso e tem uma dívida de R$7, onde você tem menos dinheiro? Exatamente no 7. Ou seja, o 1 você ainda tem dinheiro e você é maior do que 1. Então, vamos passar para frente. Então, pensando nisso, entre menos 10, 10 negativo e 1, quem que é maior?
é um negativo. Pensa em dívida. A abertura do sinal aqui, ó, sempre vai ser voltada para o número maior. Então, você não precisa preocupar se é maior ou se é menor. Basta procurar quem que é o número maior. E essa abertura aqui, ó, do meu sinal vai ser voltada sempre para o número maior. Então, daí, você vai reparar, entre 1 e menos 6, o 1 é maior. Aí, como é que fica a leitura? A leitura é da esquerda para a direita. O 1 é maior do que 6 negativo. Entre 0 e 1 negativo, quem que é maior? O 0. Então, a abertura voltada para o número 0. Leitura. 0 é maior do que 1. Entre 15 negativo e 10 negativo, quem que é maior? 10 negativo. Então, abertura voltada para o 10 negativo. Leitura. 15 negativo é menor do que 10 negativo. Então, nós temos os outros exemplos. Sempre comparando. 7 é maior do que 1 negativo. Por quê? O 7, ele é um número maior do que o 1. Do mesmo jeito em cima dos outros exemplos. Então, para você entender melhor, vamos às nossas regras e brincar um pouquinho. Vamos lá. O número positivo, ele vai ser representado com o número positivo, vai ser representado de azul. O número negativo vai ser representado de vermelho. Agora, quando eu ajunto um vermelho com um azul, ele se anula, ele faz com que o número fique 0. Vamos pensar um pouquinho? Um positivo com um negativo, você tem R$1 e tem uma dívida de R$1, na realidade o que aconteceu? Você tem dinheiro? Não, você está com R$0 no bolso. Então vamos ao nosso exemplo. Então eu tenho lá 10 positivo e 1 negativo. Então fazendo lá, ó, 10 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1 negativo. Então, eu tenho 10 palitinhos azuis e 1 palitinho vermelho, que representa o negativo. Um azul com um vermelho transforma em 0. Então, me sobra aqui, né? Me resta 9. Cinco palitinhos azuis, porque são 5 positivo, com 3 palitinhos azuis. Ó, 3 palitinhos azuis que são positivos. Se eu juntar, eu vou ter 8 positivo. Vamos ao negativo. Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5 negativo e 3 negativo, porque são 3 vermelhos, né? Eu vou ter o quê? Quando eu ajunto, eu tenho todos vermelhinhos, então eu tenho 8 negativo. Se eu tenho 6 negativo, então eu tenho 6 vermelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 4 positivo. 1, 2, 3, 4 positivo. Juntando, azul com vermelho zerou, azul com vermelho zerou, azul com vermelho zerou, azul com vermelho zerou. Sobrou quanto? 2 palitinhos vermelhos. Então, deu 4, 6 menos 4, deu 2 palitinhos negativos, 2 vermelhos.
Próximo. 3 palitinhos vermelhos e 4 palitinhos vermelhos também, porque é 4 negativo. Se eu juntar tudo, só tem vermelho. Então, eu juntei tudo, deu 7 palitinhos vermelhos, que é 7 negativo. 5 negativo, 5 negativo com 1 positivo. Se eu juntar os dois, zerou. Sobrou quanto? 4 palitinhos vermelhos. Então, a resposta é 4 negativo. Então, concluindo, sinais iguais. Sinais iguais, concluindo. Eu vou ter sinais iguais, soma e conservo o sinal. Se eu tenho sinais diferentes, olha aí na tela, tenho sinais diferentes. O que acontece? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, agora nós vamos fazer com parêntese. Fazendo com parênteses, 4 positivo. Tenho lá. Se eu juntar, porque positivo é juntar, então eu vou ter 4 positivo. Então, 1, 2, 3, 4. Com 1 positivo. Se eu estou juntando, juntei, ficou o quê? 5. Juntando tudo, ficou 5 positivo. Aí o sinal pode positivo no resultado pode ser positivo ou o sinal não pode ou não aparece, tá? Tanto faz. Aí você pode incluir ou um ou outro. Você pode pôr o sinal ou não pôr. Então 5 pode vir 5 escrito com o sinal positivo ou se não tivesse positivo é a mesma coisa. Então, gente, ficou a mesma coisa. O que percebe aqui? Você lembra logo no princípio da aula que eu falei que sinal positivo pode aparecer ou não? Ficou lá. Ele aparecendo. Então, é a mesma coisa dele aparecer ou não. Então, nessa opção aqui, sempre quando tiver positivo na frente do parêntese, é melhor não colocar, extrai o parêntese e fica somente os sinais de dentro do parêntese, que vai ser 5. Então, depois você faz em casa, né? Aí na sua casa, as atividades que estarão à sua disposição para treinar um pouco e brincar um pouco com o palitinho, certo? Então, tem todas as atividades com as respostas para você fazer em casa. Eu vou ter que adiantar. Mas não esqueça de fazer a tarefa em casa para prosseguir. Então, chegamos ao final da nossa aula, né? Você aprendeu hoje conjunto dos números inteiros, representação dos números inteiros na reta, comparação de números inteiros, adição e subtração de números inteiros, adição de números inteiros com parêntese, né? Chegamos ao final da nossa aula. Continue conosco estudando matemática e até a próxima. E não esqueça também de fazer as tarefas. Beijinho, tchau!